Há exatas 38 horas, numa manhã cheia de sol, um avião decolava do aeroporto de Congonhas. Alguns segundos depois, explosão, fogo e mortes. O Fokker da TAM levava executivos acostumados a voar quase todos os dias. Caiu sobre casas de gente que nunca tirou os pés do chão, mas vive o risco de todos os voos. No programa de hoje, revelações exclusivas. Você vai saber qual foi a última frase do comandante antes da queda. Vai ouvir as denúncias de um piloto sobre irregularidades na companhia e ver cenas gravadas dentro de um avião em pane. A tragédia de São Paulo é o tema do Globo Repórter especial desta noite. Foram 65 segundos e o silêncio. Fogo, fumaça e escombros, cenas de guerra, socorro rápido, mas inútil. Nada resta além de ferro retorcido e angústia. Os corpos estendidos, cobertos de negro, são a marca da tragédia, dor e aflição. Não há mais o que fazer, senão chorar os mortos. Apenas segundos. O ruído forte do avião se transformou em pânico, desespero. O fogo se alastrou pelas ruas. Casas destruídas. Carros incendiados. Ainda sem saber direito o que aconteceu, os moradores corriam para ajudar os vizinhos. Cinegrafistas amadores tentavam registrar tudo. Filmavam e se emocionavam. Ai, minha mãe, que loucura! Ai, rápido, bombeiro, chega logo! Olha o prédio do Jabacora como ficou. Quando eu acordei com a explosão, mas aquelas pedras caindo em cima do telhado, né? Eu pensei que era uma chuva de granito. Estava dentro de casa, não deu para eu ver assim o avião caindo, né? Só que eu escutei a explosão muito forte, né? Nas sempre tranquilas ruas do bairro, só flagrantes dolorosos de um pesadelo. Dona Lourdes quer mostrar a sorte que teve. O avião arrancou o telhado de sua casa. A asa ficou cravada na casa vizinha. Ele passou aí, me engastalhou, ele passou pela minha casa, destruiu em cima e segurou a asa ali. Não acreditei que o avião, quando eu olhei assim, eu falei, ele vai cair na minha cabeça. Eu ainda agarrei a cachorra e me escondi ali debaixo, ó. Quando eu vi tudo voar, tudo voava lá do prédio do lado, voava tudo, você só via caco voando pra cima, né? Aí ele passou, né? E aí começou a explodir ali. O filho dela estava na parte de cima da casa, muito próximo, metros apenas do local da explosão. Ele levou o telhado, né? E começou a cair água da caixa d'água. O telhado ali foi, ó. Balançou um pouco a casa, a hora que bateu, né? E a janela estava aberta, você só viu um chorão de fogo passando assim. Esse homem é marceneiro e trabalhava com 7 colegas na parte de baixo desta casa. Todos conseguiram fugir a tempo, mas no andar de cima, um operário morreu queimado. O que você viu no exato momento que você saiu para a rua? Qual era a imagem? Fogaréu, só fogo. Fogo e fumaça preta. Um monte. Sabe quando a bomba atômica explode? Na rua inteira? Na rua inteira. A tragédia é recente, mas o medo já fazia parte da rotina de uma boa parte dos moradores. São poucos no mundo inteiro os aeroportos encravados em áreas tão povoadas como acontece com o aeroporto de Congonhas. A preocupação era constante, mesmo que os acidentes tenham sido raros.
Na verdade, os acidentes de avião são muito mais raros do que a maioria das pessoas pensa. Num bairro como esse aqui, Os moradores já se acostumaram com a rotina. não vai dar nem pra falar, mas olha só o que tá passando esse aí, ó. Difícil mesmo não ficar preocupado. Os aviões decolam ou pousam numa área cercada de prédios altos. E muitos moradores já se sentiram bem próximos de uma tragédia. 17 anos atrás, os moradores desse prédio passaram por uma experiência que todos fazem força para esquecer. Era um pouco mais de 8 da noite, quando ouviram uma explosão muito forte. O prédio tremeu, houve pânico. Os moradores correram para fora do prédio. E só aqui embaixo se deram conta de que um avião tinha explodido no 15º andar do edifício. O avião era pequeno, um bimotor. No choque, ele destruiu um apartamento, que estava vazio na hora do acidente. As 3 pessoas que viajavam no aparelho morreram. Nenhum morador do prédio se machucou, mas o susto foi grande. Houve um estrondo e a impressão que tinha assim, o prédio balançou. Todo mundo correu para a porta, abrimos a porta e se ouviu os gritos e todo mundo descendo a escada. Assim, essa cena assim tá na minha mente. No caminho do bimotor tinha um prédio, mas no caminho do avião da TAM que explodiu ontem, tinha uma escola. Mais de 800 alunos estavam estudando no período da manhã. A explosão do avião aconteceu a pouco mais de 50 metros de distância. Os alunos acham que foram salvos pelo piloto. Veio baixando aqui, ó. Ele tipo deu uma virada aqui, todo mundo saiu correndo pra lá, pensando que ia cair aqui na escola. Tava vindo em direção, daí quando ele tava vindo assim, ele pegou e desviou assim. De repente ele pegou a altura um pouquinho, bateu a asa ali, ó. Aí já caiu, a asa ficou presa ali, foi de barriga no lugar. Se evitou mesmo a escola, não havia como evitar tudo. Mas foi surpreendente que o número de casas destruídas e de moradores que morreram tenha sido tão pequeno num acidente como esse. A casa de Seu José foi uma das mais atingidas. O fogo foi intenso, não sobrou muita coisa. E cadê minha cama? Ninguém roubou. Cadê a televisão? Ninguém roubou. Cadê as minhas roupas? Tem aqui, aí. Tem aqui um pouco. Não sobrou nada então, é? Ah, cadê a roupa? Vamos dar uma olhada. As roupas queimadas aqui também, né? Aí é uma blusa minha. E lá tem mais roupas ali embaixo. Tem as roupas. E aí? A cama desapareceu no fogo também. O televisor também. Nossa, não sobrou nada aqui mesmo. Olha só. Não tinha ninguém aqui no quarto que foi mais destruído. Tia, tá vendo ali? É a imagem da Virgem Santíssima. Olha o quadro dela aí, aquele ali. Torrou tudo, é. Vai ali na sala, vê o quadro dela inteirinho. Não sofreu nada. O filho de Seu José ainda tenta entender como sua mãe e uma sobrinha conseguiram escapar. Só elas estavam em casa na hora do acidente. Como é que elas estavam aqui e ainda conseguiram sair com poucos ferimentos? O negócio foi o seguinte, a minha mãe estava cozinhando e escutou o barulho do motor do avião, né? Mas como aqui é muito comum passagem de avião, ela só escutou o estrondo mesmo. O que caiu sobre a laje? A asa do avião que está em cima do caminhão. Estava aqui, eles tiraram agora. A asa do avião caiu aqui, é? Caiu. E ela estava aqui na cozinha? Estava aqui. Toda essa destruição aqui, ela teve sorte então, hein? Teve, graças a Deus, teve bastante sorte. Nós encontramos a mãe dele, Dona Maria Luísa, refugiada na casa de parentes. Mas ela literalmente desabou no meio do caminho, ainda emocionada. Conforme eu ia acender o fogo, aí foi aquele barulho, mas um barulho tão estranho, tão esquisito, um barulho que deu um oco na cabeça. Mas logo em seguida já foi caindo tudo, aí eu me joguei no chão, pus a mão assim, e aquilo lá caiu tudo na minha costa, na cabeça. E a sua neta estava onde? Estava no berço, estava dormindo. Seria umas 8h30 da manhã. Aí ela começou a gritar. Quando eu corri no quarto, acho que aquelas bolas de fogo, aí pegou fogo no colchão, nas camas, de um quarto só. A netinha dela, Jéssica, sofreu queimaduras nas costas e nos braços, mas já brinca sorridente. Por que você quis mostrar isso aí? Pra quê? Me pegou fogo. Aonde foi isso? Na minha calça. Estava dormindo, pegou fogo na minha cama. Lelé. A família Corse ficou sem nada. Tudo que compraram durante uma vida inteira desapareceu. Mas quem viveu esses momentos de drama e solidariedade acha que nem é hora de se lamentar. O senhor não deixa de ser um homem de sorte, não é? Sorte é eu não perder ninguém da minha família. Essa é a sorte.
A seguir, a dor das famílias e a busca aflita pelos parentes mortos. Ainda neste programa, a decisão dramática do piloto Roberto Moreno, segundos... 30 segundos de espanto e horror deixaram histórias de vidas incompletas. Um fim prematuro, exposto cruelmente no asfalto da cidade. A rotina da morte foi acelerada. Era um voo cheio de executivos, um desses voos que partem de manhã levando homens engravatados para um dia de negócio. Uma viagem banal, sem passeio nem surpresa, rotineira. Era um voo de gente comum com histórias igualmente comuns. Até que veio a notícia quase inacreditável. Depois do choque, a angústia. Centenas de famílias ansiosas à procura de seus mortos. O impacto e o incêndio deixaram irreconhecíveis as vítimas. Restava a longa e penosa espera. As famílias, agrupadas num hotel, assistiam um vídeo que mostrava os corpos que poderiam ser reconhecidos. Apenas 13. As apresentações se sucediam. Para uns, o fim da espera. Para outros, o recomeço do tormento. O avô e os netos encontraram consolo na religião. E eu desejo que Deus esteja com todos aqueles que sofrem este momento terrível, porque é sempre dura a imagem da morte, muito embora nós saibamos que ela é apenas a abertura para os caminhos do alto. Flávio Araújo Filho tinha 40 anos, era gerente de informática e viajava a trabalho. O filho tem a foto de lembrança. Com o avô, aprendeu a aceitar a tragédia. Ele vai continuar sendo meu pai e vai continuar fazendo coisas boas por nós. E a saudade, como fica? Fica, né? Pra sempre. Em Pederneiras, pequena cidade do oeste paulista, perto de Bauru, as aulas foram suspensas nessa escola. 2 professores, os irmãos José Celso e Maria Helena, iam levando a mãe, Trindade Ruiz Pereira, para passear no Rio. Pegaram o voo 402. A filha de Dona Lélia ia também. Ela não quis, mas bateu o pé firme que não iria de avião. Porque ela tem medo. Nossa, ela viajou uma vez e nunca mais quis saber. Ela tem oportunidade de fazer viagens, tudo, mas nunca ela quis por causa de ser de avião. Na Avenida Paulista, o centro empresarial e financeiro da cidade, a notícia do acidente causou um choque que paralisou os negócios. Muita gente aqui perdeu amigos e companheiros de trabalho. Estavam no avião funcionários de 8 bancos e 19 empresas. Esse executivo sofre com a perda da amiga. Mãe de 3 filhos, Maria Adelaide Sena era diretora de um cartão de crédito. Um sucesso na profissão. Ela realmente era uma pessoa como poucas e iluminada. Eu acho que o que define para mim melhor, a Adelaide, isso, ela tinha luz própria e além de ela se iluminar, ela era uma pessoa iluminada, ela iluminava os ambientes. Nós vamos sentir muita falta dela, profissional e pessoalmente. A jornalista Regina Lemos tinha seus anos recentes marcados por uma tragédia. Seu segundo marido, um publicitário, foi assassinado quando tentava defender 2 moças que nem conhecia do assédio de alguns rapazes. Mais do que chorar a perda, Regina se engajou numa campanha pelo desarmamento
e contra a violência. Cada pessoa que compra uma arma ou dá uma arma para o filho, que se fizesse essa pergunta: para que eu estou comprando essa arma? Sabe? O que eu estou comprando junto com essa arma? Ela no meio de uma dor indescritível, de um sentimento de perda que a gente não pode imaginar, perder o grande amor da vida. Ela conseguiu resgatar dentro dela, primeiro, um sentimento de altruísmo, passando para todo mundo não revolta, amargura e ódio, mas tentando fazer desse momento uma coisa que significasse uma causa maior. Nosso colega Manuel João Júnior celebrava um renascimento. Venceu um câncer e estava plenamente recuperado. O Manuel, do treinamento, como a gente o chamava, trabalhava há 18 anos na Globo. Uma aparência discreta escondia um espírito caloroso e brincalhão desse pai de 4 filhos. O gerente de desenvolvimento organizacional nunca se impressionou com a importância do cargo. Era sempre o mesmo Manuel, a alegria de qualquer festa. Ele ia estrear a mesa nova quando voltasse do Rio, ontem mesmo. Não deu tempo. A seguir, o dia que não aconteceu. Reuniões canceladas, choro no aeroporto. Quantos passageiros tomaram o voo por puro acaso? E no final do programa, as denúncias exclusivas de um piloto revelam irregularidades. Na sala de um apartamento no Rio, 2 jornalistas contam uma história que nunca gostariam de contar. Um céu de brigadeiro cobria o rio na manhã de ontem. A pista de aterrissagem refletia um calor de quase verão. Podia-se até sonhar com um suave toque no solo, um pouso perfeito, um desembarque rápido, encontros pontuais no centro financeiro da cidade. Mas o avião da TAM não experimentou o alívio de pisar em terra. Nem os passageiros do voo 402 puderam sentar-se à mesa das reuniões de negócio. O dia não aconteceu. A jornalista Cristina França esperou a amiga Regina Lemos no saguão do aeroporto. Tinham muito que decidir sobre o próximo número da revista Mais Vida. Minutos se passaram. Ela chega 9h03, aí 9h15 nada. A esteira de bagagens permaneceu imóvel. Quem estaria a bordo da aeronave que não chegou? A amiga e chefe teria mesmo embarcado? E aí já deu aperto, né? Porque atrasada, 9h20, 9h30, nada. O silêncio desabou sobre o aeroporto e as falsas informações. Aí eu ouvi alguém falar que era uma coisa de teto, era esquisito. Um dia tão lindo aqui, né? Cristina parou de esperar. Aí foi dando aquela tristeza, vendo as pessoas que estavam lá esperando também, né? Alguns só motorista, outros eram pouquíssimos parentes. E aí vim embora, aí a confirmação veio logo depois, né? O susto caiu sobre o aeroporto. O pranto, o desespero da perda. Parentes das vítimas foram chegando transtornados, acuados pelas câmeras de TV, protegidos pelos funcionários da empresa aérea do avião que caiu. Incrédula, uma mulher examina a lista dos mortos, depois sorri. O nome não estava lá. O voo da TAM saiu cedo de São Paulo porque assim é a rotina dos executivos. 40 minutos de voo, grandes negócios, mais 40 minutos de voo. Bancos, empresas e indústrias estão nesse vai-vem diário. Muitos engenheiros, gerentes e diretores fizeram a viagem que não terminou.
O vazio invadiu os escritórios do centro. O gerente de comunicações da Equitel, empresa de equipamentos de telecomunicações, também esperava alguém de trás de uma mesa, o engenheiro Roberto Fischer. O Roberto, ele vinha junto com diversas pessoas da sua equipe para ter uma reunião com a gente e para participarmos de uma reunião na Telerge. Quer dizer, as outras pessoas do grupo chegaram de diferentes lugares, de São Paulo, de própria Curitiba e tudo mais, só ele não veio. Neste andar do BNDES, os funcionários voltaram para casa mais cedo. Só um dos diretores ficou, abalado, triste com a perda do engenheiro Luiz Romero, que trabalhava no banco há 22 anos. Acostumados os dois aos aviões de carreira, não tinham medo de voar. Existe uma coisa chamada fé tecnológica, né, em que, quer dizer, ninguém acredita que essas coisas possam acontecer. Porque a tecnologia falha, né? Mas ninguém pensa nisso, né? Normalmente se pensa que vai falhar, ainda mais um equipamento novo. Este voo não estava previsto, não na vida do engenheiro Luiz Romero. Eduardo Hatfingel conta que o amigo mudou o dia da viagem em cima da hora. Ele veio hoje, ele tem um compromisso em São Paulo, e ele estava com outra equipe, a equipe do banco retornou ontem, e ele, por conta desse compromisso, retornou hoje de manhã. Quer dizer, ele viria ontem e mudou o destino. Ele veio hoje de manhã. As amigas de Regina Lemos tentaram acreditar que a jornalista também tivesse mudado o destino. E ao mesmo tempo aquela sensação de eu não saber que ela não se atrasa, que ela não perde, sabe aquela coisa? Falei, se fosse eu que tinha perdido o voo. É muito estranho, né? Você não consegue realizar, imaginar a pessoa que a gente conhece desaparecer, né? E ela estava feliz nesses últimos tempos? Tava, e eu estava falando uma coisa hoje, até com ela, engraçada, eu falei, como é engraçado que eu perdi pessoas na minha vida e perdi pessoas que estavam sempre felizes antes de morrer. E ela estava feliz. Regina Lemos era esperada no Rio também por uma outra grande amiga. A pintora Lurdinha Brandão ontem preparou o café da manhã para hospedar a jornalista. Teve que amargar um doloroso jejum. Foi a melhor pessoa que eu conheci. Você acha que essa moça... Foi a melhor amiga. Foi uma grande amiga. A Mais Vida continua sem ela? Evidente que continua sem ela. Era o grande projeto dela. Eu não sei se vocês já viram tudo o que ela diz, uma revista preocupada com... Temos uma ambição com essa revista, homenagear o direito de ser feliz. Pelas palavras que dedicou a Cláudia Duarte, no livro A Idade da Loba, Regina Lemos tinha planos de viver muito, muito tempo. Você já viu que os 40 anos só nos trazem boas notícias. Aguarde-me para novas entrevistas aos 60, 80, 100. A seguir, Mamonas, o acidente que o Brasil não esquece. Ainda neste programa, as últimas palavras do piloto Roberto Moreno antes da queda. Nos 10 primeiros meses deste ano, cerca de 1000 pessoas morreram em acidentes aéreos no Brasil e pelo mundo afora. As causas? Erros humanos, falhas nas máquinas, até mesmo suspeitas de bomba. Perigo no ar. Medo, tristeza e dor na terra. Em março deste ano, crianças brasileiras de todas as idades choraram a morte dos Mamonas assassinos.
5 rapazes de Guarulhos que faziam um sucesso estrondoso, cantando e dançando músicas ingênuas e divertidas. Um adeus precoce e dolorido. Nunca mais as bobagens, as palhaçadas. Nunca mais a alegria de Dino e seus amigos. Tudo acabou num segundo nas encostas da Serra da Cantareira, em São Paulo, pertinho do aeroporto de Guarulhos. De quem é a culpa pelo que aconteceu? 7 meses depois do acidente, saiu o resultado do inquérito. Erraram os 2 pilotos do jatinho em que os músicos viajavam. Erraram também 3 controladores de voo do aeroporto. Segundo a polícia, as 5 pessoas agiram com imprudência e negligência. Muita coisa mudou desde que o aeroplano foi inventado. Hoje, o tráfego aéreo é super intenso nos principais aeroportos do país. A cada minuto, um pouso ou uma decolagem. Isso obriga pilotos e comissários de bordo a jornadas estressantes. Segundo os sindicatos de classe, existe uma sobrecarga de trabalho. E eles fazem um alerta. Há perigo no ar. Nós estamos muito preocupados, sim, com essas condições de trabalho que estão sendo submetidos, tanto aeronautas como aeroviários, né? Tudo em nome dessa verdadeira concorrência, essa competição que é saudável, ela é importante ter essa concorrência para o usuário, mas nós não podemos estar submetendo os trabalhadores, os aeronautas e aeroviários a condições extremas. Jim Pereira é comissário de bordo há 24 anos. Diz que nunca deixou que o medo fosse maior que o amor pela profissão. O que passa pela sua cabeça diante de um acidente como esse? Impotência, fatalidade. De repente, eles não puderam fazer nada. Mesmo que eles tivessem intenção, mesmo que eles estivessem treinados para isso. Impotência. Outra tragédia que emocionou o Brasil foi há 23 anos, na França. Um Boeing da Varig já estava quase pousando no aeroporto de Orly, em Paris, quando começou a pegar fogo. O comandante foi obrigado a fazer um pouso de emergência numa plantação de cebola. Havia 112 pessoas a bordo. Só 12 escaparam. Aviões caíram este ano nos 4 cantos do mundo. O acidente mais grave aconteceu fora do Brasil. Um jato 747 da companhia americana TWA explodiu no ar pouco depois de levantar voo do aeroporto Kennedy, em Nova York, com destino a Paris. Havia 229 pessoas a bordo. Morreram todas. Dezenas de navios, helicópteros e aviões recolheram os corpos e pedaços do jato. Desde julho, procura-se a causa do acidente. A resposta pode estar em algum ponto da fuselagem do avião. Falha técnica? Humana? Até agora, não há evidências nem de uma nem de outra. O FBI, que conduz a investigação, ainda não anunciou oficialmente, mas está convencido de que o Boeing não explodiu por acidente. Terroristas teriam escondido uma bomba no avião e matado 229 inocentes. Outro resgate difícil, o das vítimas e destroços do avião que explodiu em maio. Foi na região pantanosa de Everglades, na Flórida, Estados Unidos. Era um DC-9 da empresa ValueJet e, como o Boeing da TWA, tinha acabado de decolar. 109 pessoas a bordo. Ninguém escapou. Não foi possível resgatar todos os corpos. A causa da queda, talvez, permaneça para sempre um mistério. O pântano engoliu também as partes do avião que poderiam conter a resposta. Um Boeing estraçalhado no meio da selva. Foi há 7 anos.
O avião ia de Marabá a Belém do Pará. Perdeu o rumo e foi parar no Mato Grosso. Noite escura, o piloto foi obrigado a fazer um pouso de emergência no meio da Mata Cerrada. Um dos acidentes mais estranhos da aviação brasileira, com um saldo trágico. Das 54 pessoas a bordo, 8 morreram. A comissária Flávia Colares Vilar é uma das sobreviventes. Sofreu muito até conseguir reconstruir a vida. O filho de 2 anos tem ajudado. Mesmo assim, ela guarda até hoje as cicatrizes da tragédia. Tão fortes que ela nunca quis dar entrevistas. Mas agora resolveu falar. Depois do acidente eu não saía de casa sozinha, saía acompanhada, eu não dirigia, eu não ia nem ao banheiro sozinha. Tudo que eu fazia dentro de casa eu tinha que estar com alguém. Se o meu marido saía de casa, eu não ficava dentro de casa, eu ia para casa da minha mãe, que eu tinha medo. Eu não podia ficar no escuro sozinha. Eu tinha várias coisas. Eu fiz um acompanhamento com uma psicóloga durante 2 anos. E isso me ajudou, claro. Hoje em dia eu já consigo conviver com esses medos, com essas coisas. Mas sempre fica alguma coisa. O que é mais difícil para você apagar da memória? Ai, eu acho que não tem uma coisa mais difícil. É tudo muito difícil. Eu me lembro do rosto das pessoas que estavam comigo, eu me lembro... Não esquece. Abranda, mas não esquece. A seguir, a última frase do comandante do voo 402 e a denúncia de um piloto. Esse é o momento mais perigoso de um voo. Decolagens, pousos, minutos, segundos. Em nenhum outro instante, o piloto está sob maior tensão. 85% dos acidentes aéreos ocorrem nesses segundos de subidas e descidas. O Fokker da TAM não escapou da estatística. 30 segundos para levantar 50 toneladas de peso. O que aconteceu nesses 30 segundos? Deve ter tido alguma coisa realmente anormal. Aqui fugiu a capacidade de controle do piloto e devido à pouca altura que ele tinha, ele não tinha tempo, não teve tempo até de identificar realmente o que foi e qual o melhor procedimento que ele adotaria. Daria de segundos mais para isso? Ele precisaria um pouco mais do que poucos segundos. Segundos, minutos, 2 horas antes, 6 da manhã em Caxias do Sul. Inclusive ele até passou meio baixo, ele tinha um barulho muito estranho, um barulho assim, tipo uma motosserra que está serrando ferro, um barulho fortíssimo. Ouve e estranha. Um homem que mora ao lado do aeroporto testemunha a primeira decolagem do voo 402. Eu liguei para o aeroporto. Alguém lá procurou algumas pessoas, mas as pessoas não estavam. E ele me disse, tem o diretor da TE aqui, quem sabe você fala com ele. Tudo bem, melhor ainda. Aí eu conversei com esse cidadão, o nome dele, me deu o nome da vida, e eu disse da preocupação naquele avião que tinha levantado pela manhã, tinha decolado de Caxias. E olha, quem sabe esse avião, você vai falar com Curitiba, São Paulo, pede para dar uma revisão, olhar esse avião aí, que ele tem um problema. E o rapaz me disse o seguinte, aí que eu fiquei estarrecido. Tremia, aí ele esquentou tudo quando eu disse assim, seu João, infelizmente, o avião que caiu em São Paulo foi o avião que decolou de Caxias. O gaúcho pressente, um paulista vê e estranha. E um barulho estranho que fez também. Que barulho fez? De estrondo. Imagine o motor todo acelerado e aquilo fechar atrás, que aquilo usado no pouso, né? A torre de controle registra sinais da emergência e pede socorro. O piloto Ronaldo de Carvalho, que decolava na pista ao lado, em 4 segundos chega ao local da queda. O que a torre disse exatamente para o senhor? Eu me identificar se era uma aeronave pequena ou uma aeronave grande. Por confirmar se era um Fokker. E disse que estava caindo? Não, isso eu não vi. A torre não disse, ele está caindo, vai ver se... Eu confirmo o acidente. Quando eu cheguei em cima do acidente, praticamente, e a parte de evolução ainda, os restos ainda caminhando no chão, explosões, tudo. Os restos do avião, é? Fumaça, pedaço, explosões, carro andando, explodindo, lançando chama. Trem de pouso num quarto.
turbina sobre o telhado destruído, a asa no meio da rua. Só a análise do que sobrou do jato poderá explicar o que aconteceu com o voo 402. Mas o depoimento do mecânico de avião, Antônio Bueno, trouxe a primeira luz às investigações. Eu vi ele decolando, após ele tirou o motor, o avião rodou do chão, aí o reverso direito abriu, né? Isso aconteceu lá em cima, você viu? É, assim que ele tirou ele do chão, ele abriu. Abriu, fechou, e já começou a perder a altura, eu saí correndo, gritando, lá tá caindo, e foi até ele virar de dorso e cair. Horas depois do acidente, o país já discute as causas prováveis. O Sindicato dos Aeronautas levanta uma hipótese. A empresa premiada submete os tripulantes a jornadas de trabalho excessivas. Você já viu algum acidente aéreo que o sindicato não metesse a colher? Você já viu algum no Brasil? Não, se tivesse eu estaria preocupado. Eu não estou um pingo preocupado com isso. Não existe essa preocupação. Nós não temos esse tipo de problema. Um piloto com 16 anos de trabalho na TAM nos procurou para apresentar provas. Segundo ele, essas são cópias de documentos oficiais da empresa. Elas mostram que os pilotos folgam apenas um dia por semana, em vez de 2 como manda a lei, e que a jornada diária também não é respeitada. Pela lei, a tripulação deve voar no máximo 9 horas por dia com 5 pousos. Isso nem sempre acontece na TAM. Este relatório de voo da empresa mostra uma jornada de trabalho irregular e desumana. Nesse dia, a tripulação começou a trabalhar às 10h30 da manhã, fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pousos e só acabou o trabalho às 23h55, quase à meia-noite. Deveria descansar como manda a lei 12 horas. Não foi o que aconteceu. No dia seguinte, às 5h50, já estava trabalhando e só acabou às 19h50, 14 horas depois. Já teve dias que nós chegamos a trabalhar 24, 26 horas. Um dia 24, mais 1 hora do outro dia, né? Direto, né? Direto. Um deles saímos de São Paulo, às 4 horas da manhã, fomos a Belém, Curaçao, Aruba e São Martinho. E voltamos fazendo tudo. No mesmo dia? No mesmo dia. No mesmo dia não deu, passou para outro dia, concluímos o resto da jornada, né? Chegamos em São Paulo às 6 horas da tarde, da manhã do dia seguinte. Estas são imagens gravadas pelo próprio piloto dentro de um jato F-100, voando em pane. Segundo o piloto, o computador da direita estava totalmente desligado. São 2 computadores. Eles trabalham entre si, eles conversam entre si. Sim. Mas, se o outro apagar, você perde todas as telas. E aí? E aí você tem que prosseguir o voo manual. É uma situação grave essa. É uma situação que vai te deixar como na década de 40, de 30, que você voaria como voaria um DC-3. Agora, mesmo não estando autorizado, o piloto é obrigado a voar ou não? Por que ele não pode desistir do voo? Não. Mesmo se tiver uma pane, se tiver algum problema, ou o avião não esteja pronto para isso, apto para operar no Santos Dumont, você pode contestar, mas a pressão é bem grande. O que aconteceria se dissesse, não vou? A represália. Posso lhe adiantar que a TAM não tem nenhum problema de manutenção. A TAM, aliás, é reconhecida no mundo inteiro pela excelência da manutenção dos seus aviões. O Globo Repórter convidou a direção da TAM para participar do programa e responder às denúncias do piloto. Paulo Pompilho, assessor da presidência, disse que a decisão da empresa é de não se manifestar mais até a conclusão das investigações. Esta noite está sendo aberta a caixa preta com a gravação dos últimos contatos da tripulação com a torre. É provável que dentro de alguns dias todos saibam o que os pilotos e funcionários da torre já descobriram. O piloto avisou que o avião estava em pane e disse: "Vou retornar." Silêncio. Segundos depois, a última frase do piloto José Antônio Moreno: "Estou livrando a escola."